A estrada sombria. Era uma noite escura e chuvosa. Um caminhoneiro chamado Pedro estava dirigindo sua carreta pela estrada deserta. Ele estava há horas na estrada, cansado e com os olhos pesados de sono. O barulho da chuva martelando o teto do caminhão ecoava em seus ouvidos, tornando a jornada ainda mais angustiante. A estrada à frente parecia interminável. Pedro sentia como se estivesse sozinho no mundo. Ele ligou o rádio para tentar se manter acordado, mas a estática e o som distorcido o deixou ainda mais inquieto. A cada quilômetro que passava, sua mente se encolhia diante do isolamento e do escuro que o cercava. De repente, uma figura sinistra surgiu na estrada à sua frente. Era um homem com uma capa escura e uma cartola, com o rosto oculto nas sombras. Pedro freou bruscamente o caminhão, fazendo a carreta trepidar violentamente. O homem misterioso se aproximou lentamente, movendo-se de maneira estranha e desajeitada. Seus passos pareciam descompassados, como se estivesse ferido. Pedro abaixou a janela do caminhão e perguntou: "Você precisa de ajuda?" O homem continuou se aproximando, mas não disse uma palavra. Apenas, quando chegou bem perto da janela, Pedro percebeu que algo estava terrivelmente errado. O rosto do homem estava coberto de sangue e seus olhos eram vazios e sem vida. Pedro deu marcha a ré com o coração batendo descontroladamente. Ele acelerou o caminhão e deixou para trás o homem macabro, e ele continuou parado no meio da estrada, observando-o com olhos sem vida. O caminhoneiro estava em pânico agora. Ele sabia que não podia parar novamente. Enquanto dirigia em alta velocidade pela estrada escura, percebeu que algo estava errado com o caminhão. Os faróis começaram a piscar sem parar e o motor começou a falhar. Pedro olhou para o retrovisor e viu o homem com uma capa e uma cartola na cabeça se aproximando novamente, agora em uma velocidade sobrenatural. O medo o dominou. Enquanto o caminhão parava completamente, o motor desligou e os faróis deixaram de funcionar. Nesse momento, Pedro viu algo que o fez gelar até os ossos. Na estrada à sua frente surgiu uma figura etérea e translúcida, um espectro sinistro que flutuava acima do asfalto. Era um fantasma, com olhos vazios e um lamento silencioso ecoando no ar. O homem sinistro chegou ao caminhão e bateu na janela com força, fazendo-a estilhaçar. Ele arrancou Pedro do volante e o arrastou para fora do caminhão. Enquanto Pedro era arrastado para o interior da densa floresta, o caminhão permanecia parado na estrada escura, com os faróis apagados e o motor completamente morto. O silêncio pairava no ar, interrompido apenas pelo som da chuva. O caminhoneiro, agora dominado pelo medo, lutava para se libertar das mãos geladas e cadavéricas do homem sinistro e do fantasma que o acompanhava. Mas, por mais que se esforçasse, parecia não haver esperança de escapar daquele pesadelo. "Você está condenado, caminhoneiro. Nós somos os espíritos perdidos da estrada, vagando eternamente em busca de almas para nos acompanhar." Pedro tremia de terror, mas sua mente começou a lutar contra o desespero. Ele lembrou de uma antiga história que seu avô lhe contara sobre como os espíritos perdidos podiam ser acalmados com oferendas. Pedro vasculhou os bolsos e encontrou um amuleto que carregava consigo há anos. "Por favor", ele implorou mostrando o amuleto, "eu o trago como uma oferta. Deixe-me ir embora em paz." O fantasma, olhando fixamente para o amuleto, pareceu hesitar por um momento. O homem sinistro murmurou algo em uma língua estranha, e o amuleto começou a brilhar fracamente. O fantasma recuou lentamente, e o aperto das mãos geladas do homem relaxou. "Vá embora, caminhoneiro", disse o fantasma com sua voz triste e sussurrante, "mas nunca mais volte a esta estrada." Pedro não precisou ser avisado 2 vezes. Ele correu de volta para o caminhão, que milagrosamente voltou à vida.
O motor rugiu e os faróis se acenderam. Ele acelerou de volta pela estrada escura, deixando para trás a floresta sombria e os espíritos perdidos. Nunca mais Pedro dirigiu por aquela estrada. Ele tinha aprendido uma lição terrível sobre os perigos que podiam espreitar nas estradas escuras da noite, e a memória daquela assustadora experiência nunca o deixaria. Alguns dizem que, em noites de tempestade, ainda é possível ouvir o lamento dos espíritos perdidos ecoando pela estrada, uma lembrança sombria de uma noite aterrorizante que ninguém jamais esqueceria. A estrada permanece como um lugar assombrado, onde os vivos e os mortos cruzam caminhos em uma dança sinistra na escuridão.